Graça e paz, amados. Estamos iniciando agora nosso momento de devocional e eu vou usar como base um estudo da minha igreja, da escola dominical, que é da revista Conflitos da Vida. Seria o primeiro capítulo da revista, que tem como título O Sentido da Vida. Sabemos que estamos passando por tantas dificuldades, né? Tantas adversidades. Nós vivemos numa realidade de tanto imediatismo que a gente praticamente estamos vivendo num período de automático, né? A gente começa a viver a nossa vida, fazer nossas atividades de rotineira, como se a gente tivesse ligado num piloto automático. E a gente termina que a gente não consegue verdadeiramente desfrutar dos momentos. Por que sim desfrutar? Até numa limpeza de uma casa, existe um desfrute daquilo ali. Por quê? Porque é gratificante você saber que você está limpando sua casa, que sua casa está ficando cheirosa, agradável. Quando você está lavando sua roupa, você está vendo que suas roupas vão ficar gostosas para usar. Todas as atividades que nós estejamos fazendo, existe um propósito, né? E não diferente a nossa existência, o sentido da vida. No estudo, ele dá como um versículo-chave Isaías 43:7, que diz assim: Todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, sim, aqueles que formei e fiz. Muitas pessoas gastam boa parte da vida buscando algo que dê significado e sentido a sua própria vida. Existe um jornalista britânico que ele escreveu o seguinte: falando francamente, será que antes de morrer eu tenho tempo de descobrir por que nasci? Por que eu preciso saber o porquê do meu nascimento? Porque, é claro, não consigo acreditar que foi por acidente. E se não foi, deve haver um significado. Essa publicação ela foi feita Questões da Vida, e ele é o Nick Gamble, e a publicação foi Encontros Publicações, na página 11. Por que será que nós não conseguimos muitas vezes entender qual é o nosso sentido, né? O sentido da nossa existência? Duas opções são propostas para se descobrir o sentido da vida. A primeira é a especulação, que evidentemente é uma opção escolhida pela maioria das pessoas. Especular é simplesmente investigar por meio de raciocínio abstrato. É fazer uma conjectura, suposição, não baseada em fatos concretos. A especulação procura entender por meio da razão, sem tomar medidas práticas. Mas a melhor alternativa para o significado da vida é a revelação. Deus revela o verdadeiro sentido da vida. Temos que perguntar ao Criador por que Ele nos fez. Ele nada faz sem propósito. A Bíblia é uma espécie de manual do proprietário. Nós somos a criatura, né? Nós somos aquilo que foi criado. E Ele é o nosso proprietário, explicando-nos a origem do propósito da nossa vida. O lugar mais seguro para encontrarmos a resposta sobre o sentido da vida está no livro do autor da vida, que é na Bíblia. Sabemos que a origem da nossa vida é Deus, né? A Bíblia afirma que o mundo, por sua própria sabedoria, jamais conheceu a Deus. Isso está em 1 Coríntios 1:21. Isso quer dizer que ninguém jamais chega ao conhecimento de Deus usando seus próprios meios e pelas suas próprias razões. Deus não é apenas o ponto de partida de nossa vida, Ele é a fonte da vida. Os religiosos, os apóstolos, asseverou que o próprio Deus, quem a todos dá vida, respiração e tudo mais,
Isso está escrito em Atos 17, 27. É interessante falar também a respeito do propósito da vida e a glória de Deus, né? Quer dizer, que o propósito da vida é a glória de Deus, perdão. Agora que já sabemos quem nos criou, precisamos saber para que Ele nos criou, né? Por quê? Como? Você não criou a si mesmo, logo não há jeito de dizer a si mesmo para que foi criado. Quer dizer, no caso assim, como nós não nos criamos, que foi o próprio Deus que nos criou, então a gente não tem como nos dizer para que nós fomos criados, né? Na verdade, só existe uma forma de sabermos, consultando o Manual do Criador. Imagine que você vai promover um evento. O seu propósito principal é exaltar a si mesmo. Qual seria a sua estratégia? A resposta é simples: fazer com que você seja o centro de todas as coisas, fazer com que todos os holofotes, todas as luzes estejam voltadas para si mesmo. E aí, no final, todos fiquem em pé e aplaudam você. Assim também, Deus planejou a criação. O foco não é você, é Ele. Mas Ele consegue fazer isso e não ser o maior egoísta. Justamente pelo fato de ser Deus. Ele é perfeito, Ele se esqueceu? Não. Só Ele consegue criar tudo para a sua própria glória e ainda ter um amor ilimitado. Se você for olhar Isaías 57:15, você vai entender um pouquinho essa questão. Vou abrir aqui Isaías 57:15 para que possamos entender um pouquinho sobre isso. Só um instantinho que eu estou abrindo minha Bíblia agora, tá? 57. Pode abrir aí também. É bom que dá tempo de todo mundo abrir, né? Olha lá. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com os contritos e abatidos de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Que coisa linda. Quando Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, em Romanos 8:28, vale lembrar que neste versículo a palavra bem não significa o bem-estar. Cada um, mas o contexto indica seguramente que o apóstolo se refere à imagem de Jesus Cristo que está sendo formada nos filhos de Deus, como Romanos 8:29 também explica. O propósito da vida não é a chamada realização pessoal ou a sua felicidade. É muito amor. Se você se concentrar em si, jamais desvendará o propósito da vida. Você foi feito por Deus e para Deus. E quanto não compreender isso, a vida não terá sentido. Nós temos que ter essa convicção que o propósito da nossa existência é para a glória do Senhor. O sentido da vida é a paz com Deus. Quando Paulo declara que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, que está lá em 2 Coríntios 5:19, está nos ensinando que a reconciliação, isto é, a volta a ter a amizade perdida, era o propósito principal de Deus por meio de Cristo. A paz com Deus é o sentido da vida, porque quando a temos, estamos em condições de receber todo o favor, as bênçãos do Senhor. As promessas da palavra de Deus são para os seus filhos, e estes vivem em paz com o Pai. Aqui vale a famosa frase de Agostinho, né? Tu nos criaste para ti, e o nosso coração vive inquieto, enquanto não repousar em ti. Por que Deus criou o homem? Ele afirma que, quer dizer, ele não, Albert Einstein afirma que Deus não joga dados. É verdade, respondeu o célebre cientista. Mas certamente ele joga xadrez. A interpretação é simples. Quem joga dados depende da sorte, mas quem joga xadrez usa estratégias.
Nós fomos criados para ser eterno. Ao afirmar que Deus colocou a eternidade no coração do homem, está lá em Eclesiastes 3:11, o autor de Eclesiastes está nos informando que o homem foi criado para algo mais do que uma roda viva. Deus colocou dentro de nós o conhecimento de que este mundo não é suficiente. Um historiador russo escreveu: dê ao homem tudo o que ele quer e logo ele verá que tudo não é tudo. Isso é a mais pura verdade. Nós fomos criados para ser santo. Nem sempre uma imagem celestial imóvel, num canto da parede, ou uma pessoa legalista, e nem na série de proibições para todas as áreas da vida. Essa não é a ideia bíblica de ser santo. Existem alguns pontos, né, para que nós possamos entender o sentido da santidade. Quando o Senhor pede santidade ao seu povo, declara que o motivo é sua própria essência. Sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Está lá em Levíticos 19:2. E também em 1 Pedro 1:16. A palavra hebraica para santo significa cortar ou separar. A ideia básica de santidade de Deus não é tanto uma qualidade moral de Deus, mas sim a posição ou relação entre Deus e alguma pessoa ou coisa. Assim, é dupla a ideia bíblica da santidade de Deus. A primeira seria: ele é absolutamente distinto de todas as suas criaturas, exaltado sobre ela em infinita majestade. Isso está sendo referenciado em Eclesiastes 5:2, Isaías 6:1-3, 57:15. E a segunda é: ele não tem qualquer comunhão com o pecado. Jó 14:10 e Abacuque 1:13 fala dessa questão. Essa fase de Deus, isto é, a sua santidade, precisava ser mais enfatizada nas igrejas. Da mesma forma que não fomos criados para a nossa própria glória, também não fomos feitos para nos comportar conforme nossos próprios conceitos. Também fomos criados para ser servos, né? Ao colocá-los no Jardim do Éden, a Bíblia afirma que o propósito de Deus era para o homem cultivar e guardar. Está lá em Gênesis 2:15. No caso, esse jardim. Isso implica trabalho e serviço. Mas se esquecem que, ao confessar Jesus como seu Senhor, estão naturalmente se colocando também na posição de servos. E isto não é somente um título, mas uma posição que implicará deveres a serem cumpridos. E as pessoas não costumam analisar isso. E quando confessamos Jesus como Senhor e Salvador, muitas vezes a gente só quer a parte do Salvador e esquecemos que Ele é também o Senhor. Porque para ter o Salvador precisa-se do Senhor. Há uma condição. Efésios 2:10, lemos: porque somos criações de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boa obra, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Essa boa obra são todos os atos que fazemos em obediência à palavra e voz de Deus em nosso coração. Então, essa obediência nos condiciona a condição de servir ao Senhor, dele ser o nosso Senhor, né? Servir a Deus como Senhor e obedecendo em tudo que a sua palavra diz para que nós façamos. Servir é cumprir o propósito de Deus ao nos criar, o que dá mais sentido à nossa vida. Aqueles que acham que os outros devem servi-lo não encontram significado satisfatório, além de não estar seguindo o exemplo de Jesus descrito em Marcos 10:45. Então, o que podemos concluir nessa reflexão, né? Nessa nossa devocional, onde falamos a respeito do sentido da vida? O fato de todo o sentido da vida começar em Deus e não no homem é o pensamento que revolucionou sua forma de ver a vida. Ouça a opinião das outras pessoas, porque isso fará com que você consiga disseminar também esse conhecimento.
Porque a paz de Deus é fundamental para entender o significado da vida. Reflita nisso. Mais algumas perguntas. A eternidade no coração do homem, descrita em Eclesiastes 3:11, explica a constante busca do homem por algo mais. Por que será? Em que sentidos e serviço ao próximo ajuda a compreensão da razão de viver? Nós devemos pensar, refletir em tudo que a palavra do Senhor nos condiciona. Por que eu vim ao mundo? Por que eu estou aqui? Muitas pessoas, como no início dessa reflexão eu falei, né? Faz as coisas no piloto automático. A gente está acostumado, habituado até a ir à igreja automaticamente. Todo domingo, ou todo dia da semana que tem um culto específico que você vai, automaticamente você sabe, eu tenho um compromisso naquele dia, então eu vou e tal. Mas a palavra de Deus nos referencia a muitas coisas em relação a isso. A palavra de Deus diz através do salmista Davi: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando a gente está indo para a igreja, a gente tem que estar indo com esse coração, né, de alegria. Poxa, estamos indo para a igreja. Não que eu não vá buscar a Deus em casa, não que eu não tenha presença de Deus em todos os momentos da minha vida, sim, mas aquele é um momento de comunhão, é um momento de nos juntarmos com os nossos irmãos e confraternizar, adorando ao Senhor. Culto, na verdade, é um ato de doação e não de recebimento. As pessoas muitas vezes vão à igreja com a intenção de receber, mas o sentido real de cultuarmos é de nos darmos a Deus, de prestar culto. Não é de receber culto, é de prestar, né? Nós damos ao Senhor o que temos, né, de melhor. No caso, nosso louvor através da música, nossas orações, lendo a palavra dele para inculcar na nossa mente tudo aquilo que ele quer que nós aprendamos, para que nós possamos obedecê-lo, servindo, fazendo aquilo que ele diz através da sua palavra e cumprindo todas as ordenanças, orando um pelos outros, intercedendo por todas as situações, todos os santos, também como diz a sua palavra, nos revestindo. Tudo isso está dentro da palavra e é o que nós devemos fazer. Então, para que você veio ao mundo? Qual o sentido da sua existência? Né? Que possamos estar com essa reflexão bem ativa nos nossos corações e mentes, né? Estamos aqui porque fomos criados por Deus e para a glória dele. Amém, amadas? Fiquem na paz do Senhor. Espero que essa mensagem ela seja edificante para todos vocês e até uma próxima oportunidade. Um grande beijo.